Olá, leitores do Telos, eu Otávio aqui do blog todoespaçoonline.com e hoje trazendo mais um tutorial de tecnologia aí para você. Hoje você vai aprender a instalar o Ubuntu e o Windows em Dual Boot aí. Para esse tutorial a gente vai utilizar o Ubuntu 15.04 e o Windows 10 aí. Vamos direto aqui pro tutorial. A primeira coisa que você precisa ter aqui no seu computador são pelo menos duas partições em um HD ou dois discos diferentes, dois discos rígidos diferentes aí. Para esse caso aqui especificamente, a gente vai fazer o seguinte: vamos supor que você tenha um Windows instalado aí em um computador e queira instalar o Ubuntu, só que seu computador, por exemplo, não tem duas partições, o técnico instalou tudo num disco só. Felizmente você pode vir aqui e dividir a partição que o Windows está instalado em duas. Nesse caso aí você só precisa ver se o seu HD não tem nada gravado na parte final do disco, porque se tiver você só vai conseguir dividir na onde não tiver nada que foi gravado ainda e não pode ser movido, né, no caso. Por exemplo, se você tem um arquivo não movível no final da partição, você não vai poder dividir o seu HD. Mas em todos os casos aí, vamos tentar dividir o HD e ver o que acontece aqui. Para você dividir o seu HD, você pode vir aqui no Windows, aqui eu estou no Windows 10 aqui, então você pressiona simultaneamente as teclas Windows R. Aí na caixinha de comando que abriu aqui, executar, você vai digitar disk mgmt.msc. Isso vai abrir o gerenciador de discos do Windows. Aqui nele você vai clicar com o botão direito do mouse na partição que está o Windows aí, vai selecionar diminuir volume. Aqui em diminuir volume, na janelinha, você vai dizer para ele o quanto você quer diminuir esse volume. Eu vou colocar aqui 20 mil megabytes, em megabyte vai dar 19,53 gigabytes. E aí eu vou ter uma partição não alocada, um espaço não alocado no meu disco, que é essa área preta aqui. Nessa área preta aqui, eu não vou fazer nada com ela, porque é nela que eu vou instalar o Ubuntu. Vou deixar ela assim e vou baixar o Ubuntu aí, a ISO do Ubuntu aí. Se você nunca acessou o site do Ubuntu, você pode acessar aqui, esse site aqui, ubuntu.com/download/desktop. E aí você vai procurar aí a versão, no caso eu estou utilizando a versão 15.04 aqui. Vou colocar aqui 64 bits. Você pode escolher a versão que mais lhe agradar aí e clicar em download. Aqui você deve doar alguma coisa para Canonical, porque estão fazendo o sistema operacional de graça para você, um excelente sistema operacional de graça para você. Então não custa nada você doar em uns $2 ou mais, se você quiser, você pode escolher aí. Essa é a sugestão deles aqui, que no final de tudo dá $16. Se você não quiser ou não tiver o dinheiro para doar, você pode clicar nesse link aqui, Not Now, Take Me to the Download. E aí você já vai direto pro download aí da ISO do Ubuntu que você escolheu. Depois que você salvou essa ISO aí, você vai ter que criar um pendrive bootável. Eu não vou passar por essa parte aqui no tutorial. Aliás, você pode criar um pendrive bootável, você pode criar um DVD, queimar essa ISO num DVD, para você dar o boot na sua placa-mãe aí por esse CD ou pelo pendrive bootável. A gente já explicou anteriormente como fazer um pendrive bootável do Ubuntu e do Windows em tutoriais anteriores, então eu vou deixar o link aí na descrição do vídeo. Na descrição do vídeo você vai ter o link do artigo que detalha tudo que eu tô falando aqui para você. Inclusive todos os links para download vão estar nesse link aí do artigo na descrição do vídeo. Depois que você fez o pendrive bootável, uma coisa que você vai fazer é colocar o boot da sua placa-mãe para iniciar pelo pendrive ou pelo DVD, pela opção que você escolheu aí. No caso aí a gente vai estar utilizando o pendrive bootável, mas infelizmente não tem como eu passar por um tutorial de setup de BIOS
de configuração de setup de BIOS com você aqui, porque cada marca é de um jeito. Então dá uma pesquisada no Google como colocar aí a sua placa-mãe para iniciar pelo pendrive. Aí você procura, é claro, a marca e modelo da sua placa-mãe. E aí vamos dar uma continuidade aqui no tutorial. Depois que você colocou aí o pendrive bootável para inicializar, você vai cair numa telinha aí de inicialização do Ubuntu, e nela a primeira coisa que eu faço aqui é simplesmente colocar o idioma português do Brasil, que aí tudo vai ficar traduzido aí para português para facilitar para a gente. Depois que eu selecionei aqui o meu idioma, eu vou clicar em instalar o Ubuntu. Na segunda tela aqui você vai ter, nessa preparação para a instalação do Ubuntu aqui, você vai ter algumas opções aqui. Por exemplo, ter pelo menos 6.6 GB de espaço disponível em disco, estar conectado a uma fonte de energia e esteja conectado à internet aí, para que ele possa baixar alguns pacotes que são necessários aí da internet. Depois que você checou tudo isso, isso não é assim uma regra. Se você não tiver tudo isso, não tem muita importância. Por exemplo, eu já instalei o Ubuntu com o computador desconectado da internet e da energia. Eu acho que só o primeiro requisito ali que eu não testei, ter pelo menos 6.6 GB de espaço disponível em disco. Bom, você pode testar aí e falar pra gente. Depois a gente vai dar continuar aqui. Na tela de tipo de instalação, que é na onde você vai escolher como o Ubuntu vai ser instalado no seu computador, você deve tomar muito cuidado aqui, porque corre o risco de você perder todos os seus dados aí, mandando o Ubuntu apagar o disco inteiro e instalar no seu computador. Bom, aqui normalmente eu utilizo a opção avançada e dou continuar aqui. E aí ele vai listar tudo que tem aqui no seu HD nesse momento aqui. Então é uma parte bem interessante. Sempre lembrando aí, pessoal, não vou entrar muito em detalhes sobre particionamento. Cada pessoa particiona o HD, a instalação do Ubuntu ali do jeito muito pessoal, entendeu? Vai do gosto de cada um. Eu vou fazer uma partição geral para toda a raiz do Ubuntu e uma partição swap somente para a questão de instalação, mas você pode dar uma pesquisada aí na internet qual que é o melhor modo aí para você fazer esse particionamento. No caso aqui, como a gente dividiu a partição e deixou um espaço não alocado, não criamos uma partição no Windows, você vai ter um espaço livre no seu HD. Aqui no meu caso aqui deu 20.973 MB ou 19.53 GB. Eu vou selecionar esse espaço livre aqui, vou clicar nesse maisinho aqui e vou adicionar uma partição swap aqui. Então, arquivo de troca swap. Nesse caso aqui de arquivo de troca, também tem um debate muito grande na internet sobre isso aí. Cada um fala uma coisa. Mas uma regrinha básica aí é você utilizar o dobro da sua memória RAM. Por exemplo, se você tem 3 GB de memória, você coloca aí uma partição swap de 6 GB, que já está de bom tamanho. Eu particularmente, normalmente coloco o mesmo tanto. Por exemplo, se eu tenho 8 GB de memória no HD, eu coloco 8 GB ou até menos que isso, porque normalmente eu não utilizo quase nada da partição swap. Essa partição swap, como o próprio nome indica ali, é como se fosse aquele arquivo de troca. Ou seja, de forma bruta de se falar, de modo grosso de se falar, vamos dizer que a memória do seu computador acabou, ele vai utilizar aquele espaço ali que seria a partição swap para como se fosse parte da memória RAM do seu computador. Então é uma memória bem mais lenta. Então é isso que ela faz aí. Bom, eu vou criar uma de 6 GB aqui, porque eu criei uma máquina virtual com 3 GB de memória. E vou dar OK aqui. Depois eu vou ter ainda um espaço livre aqui, um espaço vazio ainda nesse HD. Eu vou utilizar todo esse espaço vazio para criar uma partição apenas para root, para raiz do Ubuntu aqui. Novamente aqui eu vou clicar em espaço livre, vou clicar no maisinho de novo,
Vou deixar em sistema de arquivos com journaling, este 4, e vou colocar o ponto de montagem como barra. Depois disso eu dou OK, e aí você vai ver que na coluna formatar, a sua partição aí, este 4 que você acabou de criar, vai estar marcada. Você seleciona ela aí, a partição que está marcada, que é a única que vai ter se você não tiver criado outras com o formato com o tipo ext4, e daí você pode clicar em instalar agora. Assim que você clicar em instalar agora aqui, você vai ter uma caixinha perguntando se você realmente deseja escrever essas modificações no disco, porque uma vez que você continuou aqui, deu continuar aqui, não tem como voltar, e tudo que você fez vai ser escrito no disco. Então vamos dar continuar aqui. Nessa tela a gente vai selecionar o nosso fuso horário, mas normalmente vai vir já configurado. Na tela de layout do teclado, normalmente os teclados do Brasil têm o padrão ABNT2, então se você colocar Português Brasil e Português Brasil na coluna da direita, você vai ter aí um teclado que funciona tudo bonitinho, cedilha, acento. Mas se você tiver um teclado com layout dos Estados Unidos ou de qualquer outro país aí, você pode selecionar aí. Aqui em Quem é Você, você vai criar o seu usuário, o nome do computador e a senha do seu usuário aqui. Então, estamos colocando aqui nome de usuário, nome do computador, nome de usuário novamente. Aliás, o primeiro nome ali não é o nome do seu usuário, é o seu nome mesmo. Depois é a senha e confirmar a senha aí. Depois a gente vai dar continuar. E depois que a gente entrou aqui nesse modo, nessa telinha aqui onde já está copiando os arquivos, agora é só aguardar aí. Aí dependendo do tipo de instalação que você escolheu, por exemplo, se você já tiver conectado na internet, ele vai fazer o download de alguns arquivos aí, e provavelmente isso vai demorar um pouquinho mais. Ou dependendo, por exemplo, se você não está conectado à internet e está fazendo a instalação direto do Ubuntu, isso aí é rapidinho, cerca de 5 a 10 minutos o Ubuntu já está instalado no seu computador. Depois que o seu Ubuntu iniciar e reiniciar o computador, depois da instalação já, você vai ter uma telinha para você selecionar qual sistema operacional que você deseja iniciar aí. No caso aí já é um dual boot aí, já estaria pronto e funcionando. O primeiro sistema padrão, claro, é o Ubuntu, e o último sistema para baixo é o Windows. Então se você utilizar as setinhas do teclado aí, você pode selecionar o Windows para você logar no seu sistema anterior. E se você quiser deixar ou pressionar Enter na opção do Ubuntu, você acessa o Ubuntu aí. Eu vou iniciar o Ubuntu para você ver aqui. Vou digitar aqui a minha senha. Agora vamos lá e tentar iniciar o Windows aqui. Sempre também lembrando aí, pessoal, eu tô utilizando uma máquina virtual aqui, fazendo dual boot dentro de uma máquina virtual, mas assim, basicamente é a mesma coisa de você tá fazendo em um computador comum aí. Eu tô fazendo na máquina virtual para eu poder gravar a tela e criar esse tutorial aqui para você. Então, iniciou o Ubuntu e o Windows aqui. Eu vou desligar aqui o Windows. E nesse caso aqui, já estaria pronto, né? Eu já teria o Dual Boot aqui. Essa é a ordem que você deve fazer essa instalação. É a ordem recomendada para você fazer essa instalação. Ou seja, você inicia com uma instalação do Ubuntu, mesmo que você esteja fazendo do zero. Instala primeiro o Windows, depois o Ubuntu. E aí o sistema de boot do Ubuntu, o Grub, vai detectar uma instalação do Windows e vai colocar as opções para você escolher qual sistema deseja iniciar. Se você fizer o inverso, se você, por exemplo, pegar e instalar o Ubuntu primeiro e depois instalar o Windows, você perde a opção de acessar o Ubuntu. Você não tem o Windows, não detecta o Ubuntu e não cria menu nenhum para você poder acessar aí o sistema que você tinha anteriormente.
Mas nesse caso aí, você tem como recuperar. É um pouquinho mais complicado, mas tem como recuperar sim. O que você vai fazer aí é criar um pendrive bootável da instalação do Ubuntu, que é o que você fez para fazer a instalação do Ubuntu. A gente não vai reinstalar ele nem nada, a gente vai simplesmente recuperar o Groovy aí para ele ter aquelas opções para você selecionar ou Ubuntu ou Windows para acessar aí quando você ligar o seu computador. Então o que a gente vai fazer? Desliga o computador, coloca o boot da placa-mãe para iniciar pelo pendrive, coloca o pendrive e liga o computador. E aí você vai cair na telinha de novo de instalação do Ubuntu. Nesse caso aqui, você não vai clicar em Install Ubuntu, você vai em Try Ubuntu ou testar o Ubuntu. E aí, nessa telinha que você vai ver aqui, você vai perceber uma lagzinha aqui, mas é porque eu tô na máquina virtual. Nessa telinha aqui, você vai procurar pelo terminal e vai abrir o terminal do Ubuntu aqui. Aqui o que a gente vai ter que fazer é o seguinte: primeiro a gente vai listar o que a gente tem no nosso HD para a gente saber na onde que está a partição do Ubuntu, que o Ubuntu está instalado. Então a gente vai digitar sudo fdisk -L e vai dar enter. Aqui nessa telinha, esse monte de escrito que você viu aqui, você vai ver aqui na coluna device todas as partições que tem. Na verdade, se tiver mais discos, você vai ver mais discos aí. Nesse caso aqui eu só tenho um disco com um monte de partições. Ela 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 5, 6, pulo a 4, né? Mas o interessante pra gente aqui é o type. Se você prestar atenção no type, você tem lá, ali no caso, duas partições NTFS, uma partição ali com o nome Extended, uma partição Linux Swap, que seria a partição swap que a gente criou na instalação do Ubuntu, e uma partição chamada só Linux. Essa partição só Linux é a partição minha que tem o Ubuntu, então ela está em /dev/sda6. Nesse caso aqui, a gente vai digitar aqui o seguinte: sudo mount /dev/sda6 espaço /mnt de mount. Ou seja, a gente vai montar essa partição nossa aqui no Ubuntu, né? no live CD do Ubuntu. A segunda coisa que a gente vai fazer aqui agora é instalar o Groovy novamente. Então a gente vai digitar sudo groovy-install --root-directory espaço /mnt espaço /dev/sda, que no caso aqui SDA é o HD que eu tenho aqui. Você pode ver ali que é SDA1, SDA2, SDA3 e o HD como geral é o SDA. Então depois que a gente digitou isso, a gente pressiona Enter aqui. Aqui no caso ali vai te dar uma mensaginha falando instalando para plataforma tal e no final vai dar instalação terminada, nenhum erro reportado. Então depois disso tá pronto, você recuperou o Groovy aí do seu Ubuntu, ou seja, você fez a instalação inversa, né, de modo ao contrário, instalou primeiro o Ubuntu, depois o Windows, e depois a gente recuperou o Groovy do Ubuntu e voltou a ter aquelas opções aí para acessar novamente o Ubuntu ou o Windows aí na inicialização do nosso computador. Bom pessoal, esse foi o tutorial de hoje, eu espero que você tenha entendido, espero que tenha gostado. Se você curtiu, dá um joinha aí no vídeo pra gente, se inscreve no nosso canal e não se esqueça de seguir o nosso blog todoespaçoonline.com. A gente traz tutoriais de tecnologia todos os dias para você. Até o próximo.